E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel e sejam bem-vindos para mais um Infuse. Meus amigos, atualmente a gente ouve falar muito sobre o amor próprio, de como se amar mais e essas coisas. Isso, por um lado, é muito bom as pessoas falarem sobre isso, as pessoas conhecerem e aprenderem. Contudo, há um lado negativo nisso. O lado negativo é que este caminho ele pode levar para a vaidade. Muitas vezes na sociedade a gente engrandece a vaidade. Ah, tal pessoa é vaidosa, olha só como ele está andando bonito. Ah, tal pessoa se veste bem, é muito vaidosa. Há um engrandecimento da vaidade na sociedade. E a vaidade ela não está baseada no que eu vou ser vestido, e vestimos no caso. Ela está baseada no nosso, principalmente no nosso estado interior, para nós termos noção disso. A vaidade no grego, ela vai ser chamada de maitaiotes, que traduzindo para cá, ela vai ter como se fosse um significado de vazio ou sem valor. Ou seja, a vaidade ela se refere principalmente a um estado interior a nós. Se eu sou uma pessoa vaidosa, no meu interior eu vou ser uma pessoa vazia e consequentemente sem valor, porque eu vou colocar todo o meu valor na minha parte exterior e eu vou esquecer do meu interior, porque o que realmente tem valor é o nosso interior. Tanto é que Jesus em nenhum momento, quando a gente vai observar, fala que Jesus era um homem bonito, fala que Jesus era um homem que chegava e chamava a atenção pela sua beleza. Em nenhum momento atributos físicos de Jesus são mencionados na Bíblia. Mas o que é mencionado sobre Jesus? O caráter dele, a integridade dele, a maneira como ele é, a maneira como ele age. Muitas vezes a gente pensa que a nossa vida está focada no que os outros podem ver, no que uma pessoa pode ter uma primeira impressão de nós. Não estou falando que isso não é importante, mas estou falando que há algo mais importante do que isso. Algo mais importante que isso é o nosso interior, a nossa alma, o nosso coração. E para a gente saber o que é uma pessoa vaidosa, primeiramente a gente tem que conhecer as características de uma pessoa vaidosa. Se a gente for observar em Provérbios capítulo 21, versículo 24, vai ter o seguinte: o vaidoso é arrogante, chama-se zombador, ele age com extremo orgulho. Uma das características de pessoas vaidosas é a arrogância, o fato dele zombar e o orgulho. Primeiramente, vamos observar o orgulho. Quando a gente vai ver a queda de Satanás, a queda de Satanás é provocada pelo orgulho. Este foi o pecado de Satanás. Satanás se sentiu tão orgulhoso que ele como se fosse que tomar o lugar de Deus. Isso é uma vaidade. Ou seja, a vaidade está atrelada com o orgulho. Então, para entender o que é vaidade, temos de entender o que é orgulho. Orgulho é como se fosse eu me sentir melhor do que outras pessoas. Orgulho é eu não estar aberto, eu sair do meu pedestal, que é inferior, e colocar em minha mente um pedestal superior ao meu e consequentemente superior a outras pessoas. Isso que é o orgulho. Uma pessoa orgulhosa, ela não consegue pedir perdão. Uma pessoa orgulhosa, ela não consegue se render a algo. Uma pessoa orgulhosa, ela não pode ter Cristo no seu coração, porque há tanto espaço para ela mesma dentro de si que não há espaço para Cristo dentro dela. E isso é uma das principais características que nós devemos tirar de nossa vida. A Bíblia diz que nós devemos ser dependentes de Cristo. E como nós podemos ser dependentes de Cristo e cheios de Cristo se o nosso coração está cheio de nós mesmos? A Bíblia fala que Jesus nos torna livres, mas uma pessoa vaidosa, uma pessoa orgulhosa, ela é escrava às vezes nem sempre é do diabo ou de uma droga, algo assim, mas escrava de si mesmo, escrava dos seus próprios desejos. Isso que uma pessoa vaidosa, isso que uma pessoa orgulhosa é, e é isso que nós devemos evitar ser, porque Cristo, Ele nos dá a liberdade de ser quem Deus nos criou para sermos. Ele nos dá uma verdadeira identidade, uma identidade que Jesus mesmo planejou e projetou para nós, não uma identidade que nós, através dos nossos desejos, queremos colocá-la. Isso pode até parecer um pouco ditatório, eu confesso, mas se a gente for observar de maneira bíblica, Paulo vai dizer mais ou menos o seguinte: o bem que eu quero fazer,
eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. O que isso quer dizer? Que os nossos desejos em si, eles não são bons, porque isso decai da nossa natureza caída. Ou seja, a partir disso nós vamos passar a ter desejos maus, porque nós em si somos maus. Contudo, a partir de uma vida transformada por Cristo, nós passamos a realizar coisas boas, não porque nós somos bons, mas sim porque Cristo nos ajuda. Tem uma frase do Francis Chan que ele vai dizer mais ou menos o seguinte: ninguém poderia me pedir para escrever peças como Shakespeare, porque só existiu um Shakespeare na humanidade. Da mesma forma, ninguém poderia me pedir para projetar projetos como Leonardo da Vinci projetava, porque só existiu um na história da humanidade. E da mesma forma, ninguém poderia me pedir para fazer as coisas que Jesus fez, porque só existiu um Jesus na história da humanidade. Contudo, ele vai dizer mais ou menos o seguinte: se Shakespeare vier a habitar em meu corpo, aí sim eu poderia fazer o que Shakespeare realizou. E da mesma forma, é com Cristo. A partir do momento que Cristo vem habitar em nós, nós podemos fazer o que Cristo fez na terra, o que Cristo fez em nós. E a partir daí que nós podemos tornar boas pessoas, podemos tornar pessoas melhores. A gente aprende muito a se amar. E claro, isso não está errado. Isso é um ponto de partida para a execução do segundo mandamento. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Não é mesmo? Então, contudo, a gente só para na primeira parte. A gente só para em amar a nós mesmos e nós não amamos o próximo. Isso é uma característica de uma pessoa vaidosa. Uma pessoa vaidosa ama somente a si mesma e não aos outros. É isso que a vaidade provoca em nós. A vaidade vai provocar um foco no eu, enquanto o segundo mandamento que diz para nos amar, mas também amarmos o próximo. E o foco não está em mim, o foco está no meu próximo. Nós não devemos viver a nossa vida em prol de amar a nós mesmos. Se a gente for observar no livro do Francis Chan mesmo, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, em um capítulo, no livro Louco Amor, mais ou menos o seguinte: imagine a história da humanidade como um filme de 2 horas, e você vai aparecer nele. Qual seria o tamanho da sua cena? Qual seria o tamanho dela? Aí imagine o seguinte: você compra todo o cinema, todo o auditório, coloca sua família, amigos, porque fala, não, vai passar o filme da minha vida aí. E acaba o filme, as pessoas, ué, mas você nem estava lá onde você estava. Aí você responde, não, você não viu passando ali atrás? Eu estava bem ali atrás, vocês não me viram? A nossa vida, daqui 100 anos, ninguém vai lembrar de quem eu fui, ou talvez não lembre de quem você foi. Mas se eu viver por Cristo, talvez daqui 100 anos, um grupo de pessoas possa estar falando de Jesus através do que Deus usou na minha vida, da mesma forma com você. Nós não fomos feitos para amar a nós mesmos. Já tentaram amar a si mesmos e não deu muito certo. A caída do diabo do céu é uma prova disso. O amor exacerbado a si mesmo é prejudicial ao homem. Contudo, o amor ao próximo, quando Cristo vem e nos ama, esse sim é bom ao homem. Esse sim é bom. Entenderam, meus amigos? Esse que eu queria deixar para vocês. Então, falou. E fiquem com Deus e até mais. Se inscreva no canal, deixa o like, comenta aí. Esse aí, tamo junto. Falou!